Fala pessoal, Fabrício Lisboa aqui falando, começando mais um vídeo aqui para o canal Manda Pra Render. Vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar qual que é a melhor forma de você fazer pisos e painéis de madeira e também outros materiais, vai funcionar também para outros materiais. Mas o exemplo que eu vou mostrar aqui, eu vou usar o Floor Generator, que é aquele plugin de criação de pisos. E no material tem alguns segredinhos que eu vou mostrar, mas basicamente a gente vai aplicar ali um Corona UVW Randomizer, um Corona Multimap e um Corona AO, e vocês já vão entender o porquê, legal? Então se vocês curtiram essa ideia, deixa o like no vídeo, se inscreve aí no canal, dá aquela força pra gente crescer cada vez mais e manda aí também para alguém que possa interessar, legal? Então, compartilhando já aqui a minha tela com vocês, eu estou aqui no 3D Max. Então pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui rapidamente um retângulo mesmo, um piso aqui simulando como se fosse um piso. Então vamos lá, vou usar o Floor Generator. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais, que ficou um pouquinho pequeno. Então vou fazer aqui de 5 metros por 3 metros, certo? Aqui nas configurações do Floor eu não vou ficar detalhando, galera. Eu posso até gravar depois um outro vídeo mostrando um pouquinho melhor como ele funciona. Mas basicamente, ó, a gente fez aqui as placas de 1,20 m por 20 centímetros. Deixamos aqui esse offset em 50 para o rejunte ficar, para a separação das placas ficar bem na metade, né? Então, olha só, se tiver em 20, ele fica aqui desalinhado, 50 vai ficar bem no meio das placas. E aqui o valor de extrude e o bevel, que é o chanfrinho que ele vai dar aqui no rejunte, certo? Então, basicamente é isso que eu vou precisar. Material, galera, como que a gente vai criar esse material? Vamos criar ele aqui do zero, então vamos lá. Materiais, Corona, um Corona Material, certo? Eu já separei aqui um mapa de madeira, ó, que eu vou trazer aqui na cena. É esse mapa aqui que eu separei para fazer aqui esse vídeo. E o que é importante, pessoal? O mapa ele tem que ser seamless para funcionar melhor, tá? Se ele não for seamless também funciona, mas se ele for seamless, ou seja, ele não vai ter ali a emenda do mapa, né? Ele não tem nem início nem fim, vai funcionar melhor ainda, certo? O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, né? Deixa eu só mudar um pouquinho aqui a tonalidade desse mapa, porque ele está com um laranja um pouco saturado demais, ó. Então a gente pode vir aqui, tirar um pouquinho da saturação, deixar ali um deck de madeira um pouquinho mais natural, talvez trazer aqui um pouquinho mais pro amarelo, e vou aqui baixar um pouquinho também esse valor para ele ficar um pouquinho mais escuro. Então talvez tirar um pouquinho de contraste também. Ok, aqui já ficou uma tonalidade um pouquinho mais natural para um deck de madeira, certo? O que mais que a gente vai fazer, pessoal? Bom, vamos lá. Vamos aplicar aqui direto ele no Diffuse e já vamos criar aqui um outro Color Correction que eu vou usar no canal de reflexo. E posso aplicar ele aqui também no Bump, só para ele ter ali uma ranhurinha, mas o ideal é a gente criar um normal desse mapa e aplicar um normal Bump, certo? Mas aqui vai funcionar legal já porque eu quero mostrar. Vou ligar aqui o reflexo. Vamos aumentar aqui um pouquinho mais esse valor, porque aqui ele ficou muito difuso, né? Olha só, aqui já ficou um pouquinho mais reflexivo. Aqui ficou demais, acho que 200 está ok. E aqui vamos manter em um contraste, certo? Legal, já temos aqui um material básico de madeira. Tá com reflexo, tá com bump. Ok, vamos aplicar ele aqui na nossa cena e ver como que ele vai reagir de início, certo? Bom, vamos lá, pessoal. O que aconteceu aqui? Quando a gente aplica um material num objeto gerado pelo Floor Generator, ele já tem aqui um mapeamento próprio para cada placa, né? Então, se vocês repararem aqui, ó, o que ele fez? Ele pegou o mapa, 100% do mapa, e encaixou aqui na nossa placa. Eu vou até girar ele aqui, ó, para ficar no sentido correto ali do piso, para vocês perceberem, ó. Agora sim. Só que ainda assim ficou achatado, né? Ele não ficou na escala correta aqui do mapa. Como que a gente resolve isso? A gente pode aplicar aqui um VW, um mapeamento simples por cima, pode ser aqui planar mesmo, né? Aliás, vamos colocar box, porque ele tem aqui a profundidade do rejunte, né? Então vamos deixar em box. E vamos colocar aqui, por exemplo, 200 por 200. Então o que ele fez? Ele pegou aqui o nosso mapa de madeira e distribuiu a cada 200 centímetros ou 2 metros. E aqui, ó, o fato dele ser seamless, ó, bem aqui onde terminaria aqui o mapeamento, a gente não consegue ver essa junção. Legal? Então, por enquanto, o que está acontecendo? A gente tem um material de madeira aplicado. Vamos até fazer aqui um render interativo para ver o que está saindo. Ó. Baixar aqui um pouquinho a exposição. Acho
Vou diminuir só um pouquinho o reflexo, que eu acho que ele está com muito reflexo, ó. Diminuir um pouquinho. Estou mexendo aqui na outra tela. E vou aumentar aqui também um pouquinho a saturação do diffuser para ele marcar um pouquinho mais ali, para ficar melhor para a gente perceber. Ok, aqui já dá para ver legal o que está acontecendo. Então, basicamente, ele está aplicando no nosso Floor Generator, mas ele não está variando entre as placas, né? Então, se a gente olha aqui, ó, o mapa está passando direto. E não é isso que a gente quer. Um piso de madeira como esse, ele vai ter ali as placas, elas não vão ser contínuas como está ficando aqui, certo? Então, primeiro passo para a gente resolver isso. Deixa eu deixar ali colocar ele de lado por enquanto. A gente vai aplicar aqui, ó, um mapa que é o Corona UVW Randomizer, certo? Já posso vir aqui e arrastar bem aqui no meio do mapa. O que ele vai fazer, pessoal? Ele vai variar, ele vai fazer o mapa correr tanto no eixo X como no eixo Y, né, no U e no V, aqui no caso. Ele pode também fazer o mapa rotacionar e aqui a gente pode mexer também na escala do mapa, certo? Vamos mostrar aqui, ó, tentar deixar lado a lado. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho para ficar melhor. E vou reduzir um pouco aqui também para caber na nossa tela. E vou até aproximar para vocês poderem perceber um pouco melhor isso. Ok. Então, ó, a gente pode até pegar aqui, ó, bem esse pontinho de exemplo. Olha como o mapa está passando direto. Como que a gente vai resolver isso? A gente vai primeiro colocar aqui em Mesh Element, tá? Colocando em Mesh Element, ele vai identificar cada uma dessas placas como um mesh independente, certo? E ele vai variar entre eles. Aqui, então, a gente vai variar de 0 até 1. Aqui também de 0 até 1. Significa que o mapa vai correr 100% a extensão dele, certo? Então, só de fazer isso, ó, vocês podem perceber que já quebrou aquela repetição que estava, aquela continuidade que estava tendo no mapa, certo? Só que a gente pode ir além. Aqui na rotação, o que a gente vai fazer? Como o mapa de madeira ele tem os veios nesse sentido e a gente quer manter ele só nesse sentido, eu vou variar. Posso colocar aqui 360 graus, que ele vai poder rotacionar 100% no mapa. Olha só como bagunçou. E agora aqui, ó, para corrigir isso aqui, a gente coloca a cada 180 graus, certo? Isso significa que a cada 180 graus o mapa vai rotacionar, sendo assim a gente vai manter sempre o mesmo alinhamento dos veios e conseguimos aqui deixar ele totalmente randomizado já, ó. Então, deixa eu tentar girar aqui um pouquinho mais, olhar um pouquinho mais de cima, ó, para a gente conseguir perceber melhor essa variação. Olha só como já está 100% randomizado, a gente não consegue perceber mais nenhuma junção entre os mapas, certo? Tem só um detalhe aqui que acabei de perceber que é legal comentar, pessoal. Quando a gente aplica o VW Randomizer, é um bugzinho aí do Corona que ainda não foi corrigido, mas vocês perceberam que na viewport ele está mostrando o mapa no outro sentido. Infelizmente acontece isso ainda. O que eu recomendo fazer nesse caso? Você vem aqui, ó, e manda mostrar direto o bitmap lá, ó, direto o mapa final. Aí ele vai ficar no sentido correto, tá vendo? Ele não vai aplicar aqui o color correction que a gente jogou depois, né? Vai ficar com uma tonalidade um pouquinho diferente, mas eu prefiro, porque assim não corre o risco de você aplicar um mapeamento errado, né? Porque se você deixa como estava antes, dessa forma aqui, ó, deixa eu mostrar aqui de novo para vocês entenderem. Se a gente deixa dessa forma aqui, qual que é a nossa tendência, né? É vir aqui no VW e rotacionar para deixar ele correto. Só que fazendo isso que a gente fez, a gente deixou errado no render, certo? Então, muito cuidado com esse bugzinho aí do Corona UVW Randomizer, beleza? Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui nesse material para deixar ele ainda melhor, galera? Aqui o que acontece? Eu consigo perceber esses rejuntes, né? Se a gente aproximar aqui, eu consigo ver esses rejuntes menores. Só que, se a gente perceber no sentido longitudinal, eles sumiram, né? A gente não está conseguindo enxergar aqui onde termina uma placa e onde começa a outra, a não ser pela troca do mapa, né? Pela variação da textura. Mas como que a gente faz para fazer ele aparecer ali? A gente vai aplicar mais um mapa, que é o Corona O. O mesmo Corona O que vocês usam aí para fazer o Ambient Occlusion da cena, né? Aquele Render Element de Ambient Occlusion, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o mapa que estava aqui já, direto depois aqui do Corona UVW Randomizer, vou jogar ele no Unoccluded, no segundo slotzinho aqui, certo?
E no primeiro slot aqui, ó, no de cima, no Occluded Color, você pode manter preto, vai funcionar. Ou você pode pegar a própria textura, vou trazer aqui mais um Color Correction para a cena, ó, e escurecer ela, porque assim você ainda vai manter ali a texturinha do piso de madeira, certo? Então, vou fazer diferente, vou fazer por aqui que vai ser melhor, ó. Vamos diminuir aqui o valor do gama, aqui, ó, pode ser 25 talvez, tirar um pouquinho de saturação também, para ele ficar mais escurinho, e agora sim a gente joga ele aqui no Occluded, na cor de cima, certo? Mais uma coisinha que a gente precisa mudar aqui, que é a distância. Eu vou deixar aqui 1 centímetro, porque eu quero que ele marque bem próximo aqui, né? Não quero que ele espalhe pelo nosso objeto. Vou deixar aqui para ele calcular para dentro e para fora, e vou deixar aqui Only the Same Object. Significa o quê? Que ele vai ser aplicado, né? Vai funcionar apenas no nosso objeto. Então, se tiver aqui, que aqui a gente está com uma cena, a gente não está com uma cena, né? Mas vamos dizer que ele tivesse uma parede, um rodapé, algo do tipo, ele não vai rebater no rodapé, vamos dizer assim, ele vai ficar só no nosso piso. Então, eu vou duplicar aqui, ó, por enquanto, para deixar o anterior, e vamos agora aplicar no nosso material para ver o que vai acontecer. Você vem e joga ele aqui no Diffuse. Olha só a diferença, pessoal. Tá vendo como antes a gente não enxergava esses rejuntes e agora a gente consegue perceber bem ele aqui, ó. Isso aqui é super importante porque é muito comum o cliente reclamar que ele não está vendo o rejunte do material, certo? E é dessa forma que a gente vai fazer ele aparecer no nosso render, legal? Claro que depois você pode vir aqui, ó, e controlar. Se achar que foi muito, coloca meio centímetro, por exemplo, ele vai ficar bem próximo aqui, ó, ele vai espalhar bem menos. Então se eu puser 2 centímetros aqui, ó, só para vocês perceberem, ó como ele espalha mais, ó, como ele marca mais espalhado. Eu acho que tem que ser esse valor no máximo 1 centímetro, tá? Eu gosto de colocar 1 centímetro na maioria das vezes que eu estou criando esse material. E depois você controla aqui também na cor, né? Se você achar que marcou demais, ó, a gente pode vir aqui no Color Correction e aumentar esse valor aqui para 50, por exemplo, ó. Ele vai continuar marcando, mas vai marcar com menos intensidade. A gente traz aqui um pouquinho de saturação. Olha só, acho que agora já ficou até melhor, ó. Eu gosto mais. Vou fazer uma regiãozinha aqui para limpar legal, ó. Perfeito. E por último, pessoal, o que está faltando ainda nesse piso aqui, ó? A gente já fez a variação do mapa, né? Já tiramos aqui a continuidade dele, já realçamos o rejunte. Está faltando agora a gente colocar uma variação de tonalidade. Porque um piso como esse, né, um ripado, um painel ou algo do tipo, ele vai ter ali as variações, né? Nenhuma placa vai ser exatamente na mesma tonalidade da outra. E como que a gente faz isso? A gente vai aplicar um último mapa, que é o Corona Multimap, certo? Como que a gente vai configurar ele aqui, ó? De uma forma super simples também, ó. Eu posso até jogar ele aqui atrás, ó. Vamos jogar ele aqui atrás, antes do VW Randomizer, tá? Como eu tenho uma única textura de madeira, eu posso vir aqui e deixar só em um, que eu não vou precisar mais do que um canal para fazer isso, certo? Aqui é a mesma coisa, já vou colocar em Mesh Element para ele identificar cada uma das placas um mesh separado. Vamos jogar ele aqui, certo? E vamos jogar ele aqui. Por enquanto ainda vocês não vão ter visto nenhuma diferença, porque falta a gente mexer nesses valores. Então a gente tem aqui o Gama e tem o Hue, que aqui é basicamente, ele vai variar a tonalidade, né, a cor do mapa, e aqui ele vai variar o Gama, né, o brilho, né, se vai ser mais escuro ou mais claro. Então, ó, eu vou colocar aqui um valor bem alto para vocês entenderem na prática o que ele vai fazer, ó. Então eu joguei 20 de valor, 20%. O que ele fez? Ele trouxe algumas placas, né, para tonalidade esverdeada e outras para tonalidade já mais rosa, certo? Claro que isso aqui tem que ser bem sutil, tá, pessoal? Colocaria 1 no máximo. Ó, se eu puser 5, eu acho que já vai ficar demais, ó. Ó como já ficou demais. Tem que ser realmente uma variação bem sutil aqui nesse Hue, nesse canal de cima aqui do Hue. Eu acho que meio por cento tá ótimo. Tem que ser bem sutil mesmo. Aqui no Gama a gente vai variar mais ou menos a depender da referência, né, do material que o cliente especificou. Alguns materiais eles vão variar mais, outros menos. Então se eu puser 5, ó, acho que até já vai ser bastante. Olha só o que ele vai fazer com o nosso material. Vamos colocar aqui 1 também. Ó, acho que 1 ficou interessante.
certo? Então, 0 e 1. Então a gente tem aqui umas placas mais escuras, outras mais claras, de forma randomizada. Então agora chegou aqui num resultado muito melhor, né? A gente tem aqui uma variação de tom, a gente tem uma variação aqui do mapa, né? Não tem a continuidade dele, e a gente tem ali a marcação do rejunte bem evidente. Vamos olhar um pouquinho mais de longe, olha só. É dessa forma que você vai fazer aí um piso de madeira, né? Um painel de madeira 100% randomizado. Legal, galera? Só vou mostrar aqui mais uma outra alternativa. O que acontece? Aqui nesse caso de material foi quando a gente utilizou um único mapa, certo? Pegamos aqui esse único mapa, né, de madeira e extraímos dele toda essa variação. Mas muitos fornecedores, eles já mostram, né, eles entregam no site deles os mapas para a gente aplicar. E a gente pode baixar e aplicar direto aqui no nosso 3D. Então, vou até parar aqui um pouquinho por enquanto e vou trazer aqui para a cena, ó, algumas texturas que eu tinha separado de um material. Então, ó, vou trazer uma, mostrar aqui rapidamente para vocês entenderem. Olha só, a gente tem aqui todos esses materiais, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mapas diferentes do mesmo material, certo? Ó. Nesse caso, o que acontece? A gente não vai precisar variar, não vai ter a continuidade do mapa, porque eles já são mapas diferentes, né? Mas a gente pode ainda fazer ele variar um pouquinho mais lá no nosso material. Deixa eu trazer aqui, eu vou trazer só 4 deles, galera, para não ficar, para não demorar muito, mas vai funcionar da mesma forma. Então vamos construir aqui o material rapidinho. A base do material é exatamente a mesma, certo? A diferença qual que é? Aqui no Corona Multimap, ao invés de deixar 1, eu vou aqui nesse caso deixar em 4. Certo? E aí esses 4 mapas a gente vai aplicar aqui. Então, ó, cada um em um slot. Certo? Feito isso, daqui para frente nada vai mudar. O VW Randomizer também, aliás, aqui eu não vou fazer, eu vou tirar essa variação do U e do V. Por quê? Porque o mapa ele não é seamless, né? Nesse caso, se eu não altero aquele valor lá e não deixo ele em 0, ele vai querer correr nesse sentido aqui o material, esse mapa, e vai em determinado momento cair bem no meio da placa essa junção, e não é isso que a gente quer. Então nesse caso eu vou deixar em 0 em ambos aqui. Aqui no rotação dá para a gente manter dessa forma, eu vou deixar ainda em 360 e 180, porque daí o que acontece? Ele vai usar esse mapa tanto nesse sentido como nesse outro sentido aqui, certo? É como se ele fizesse isso lá no nosso piso. Legal? Então daqui pra frente, aqui eu já vou tirar também. E já vamos jogar aqui também no reflexo, ó, para ele coincidir ali o mapa, né? Ficar correta o reflexo também. Aliás, isso, é isso mesmo. E agora, pessoal, aqui já está certinho, Color Correction, e o Corona O também vai funcionar da mesma forma, certo? Seguinte, última coisa que a gente não vai precisar fazer aqui no nosso material, a gente não vai precisar mais do VW. Deixa eu mandar mostrar ele aqui, para a gente poder enxergar um pouquinho melhor. Acho que se eu clicar aqui ele vai mostrar errado, ó, de novo. Aqui ele mostra errado, né? Mas se a gente ligar aqui o render, ó, ele vai estar certo. Então, muito esperto com essa questão aqui do Corona Multimap aparecer ali na viewport, porque ele mostra de uma forma errada, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Se eu clicar aqui no mapa e mandar visualizar, ainda assim também não funcionou, porque ele tá... pera aí, pessoal, eu estou falando bobagem, realmente ele está rotacionado, certo? Ele ainda não encaixou no sentido correto. Agora, como que a gente faz aqui de uma forma fácil isso? Vamos aplicar um VWX-Form e vamos vir aqui e rotacionar 90 graus. Agora sim, agora ele aplicou o mapa da forma correta, ó, encaixou certinho aqui o mapa na placa, certo? O que mais que a gente pode conferir aqui, que eu acho que ainda está faltando variar alguma coisa. Mesh Element, ok, 4... o que eu vou fazer aqui é o seguinte, galera, eu vou trazer os outros 2 mapas, que eu ainda percebi que ficou ali uma certa repetição daqueles
os nozinhos da madeira, né? Então eu trouxe os outros dois mapas, vou aumentar aqui para 6 e vamos aplicar eles aqui, ó. Ok. Agora conseguimos aí uma variação maior para essa textura, certo? Nesse caso, como ele já tem a variação ali dos próprios mapas, né? Eu gosto de deixar isso aqui zerado, ó. Tanto o gama como o rio eu não vou mexer, certo? Vou fazer um render um pouquinho maior. Aqui a gente percebe uma certa repetição, mas é da própria textura, né? Tudo que deu para fazer de variação a gente fez e, obviamente, quanto mais mapas você tiver, nesse caso aqui de material, melhor, né? Mais ele vai variar e vai deixar ele mais randomizado. Mas olha só, se a gente tira aqui dá para ver certinho as placas que cada um está aplicado, tá vendo? Ó? E além de estar aplicado, ainda está rotacionando 180 graus, que foi lá no VW Randomizer, que a gente aplicou aqui no VW Randomizer, certo? O que a gente pode fazer aqui também, ó? A gente pode dar uma brincada aqui nesse seed, ó, para ver se acha uma combinação um pouquinho melhor. Então, ó, cada vez que eu clico aqui, ó, repara que ele vai variar, certo? E é dessa forma que você vai encontrar a melhor combinação possível para o seu material. Perfeito? Bom, galera, era isso. Para fazer piso de madeira, isso aqui eu fiz aqui o exemplo com madeira, mas vai funcionar para concreto, vai funcionar para outros acabamentos também. Não precisa ser um piso ripado como esse, pode ser um piso, uma cerâmica, né? Alguma coisa 1 metro por 1 metro, quadradinha ou retangular também. Vai funcionar em várias situações e aí você vai aplicando aí na sua cena para buscar esse melhor resultado de variação do seu material. Legal? Então era isso, galera. Dica do vídeo de hoje. É uma dica um pouquinho mais prática, espero que vocês tenham gostado, deixa aí nos comentários qualquer dúvida, qualquer sugestão, coloca aí também ideias para próximos vídeos, que eu vou olhar, vou responder todos os comentários o mais rápido possível, legal? Então se curtiu, deixa o like mais uma vez, um grande abraço, até o próximo vídeo e manda para render.